Pode confiar, está começando. E como vocês já sabem, eu estou cada vez mais indo atrás de conhecimentos da palavra do Senhor. E hoje, quem nos deu a honra de estar participando é uma amiga. Ela tem muita sabedoria na palavra de Deus, ela é empresária. E hoje ela veio trazer um pouquinho do seu conhecimento para dividir com a gente. É a minha querida Andréia Forte. Oh, glória a Deus. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carla. Que honra, né? Todas essas palavras e principalmente porque eu também admiro muito você, né? Obrigada. E eu queria até compartilhar alguma coisa com você aqui sobre o meu podcast. Eu acho que esse momento ele é muito assim rico, porque eu me conecto com pessoas, eu aprendo muito, eu sirvo a Deus. Amém. E eu vejo cada vez mais sendo abençoada com isso. Aleluia. E eu quero agradecer a sua vinda aqui hoje. Amém. Eu que sou grata demais por tudo, porque Deus é maravilhoso e generoso. E nós somos uma família em Cristo, né? Sim. Isso que é mais importante acima de qualquer coisa. Saber que realmente nós temos uma família aqui na Terra, né? Não, talvez o que o mundo enxerga como laços de sangue, os nossos laços de sangue foram renovados no batismo. E eu creio que hoje o nosso DNA em Cristo nos formou uma grande família. Sim. E isso é uma honra para mim estar aqui, viu, cara? E eu que agradeço. Eu sei que você tem muitos compromissos e separou um tempinho para estar aqui com a gente. Obrigada. E eu queria, assim, que você compartilhasse um pouquinho da sua história de vida. Eu sei que você é casada, é mãe, é empresária. Amém. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua história. Ai, menina, a minha história é uma história de resgate, história de amor. E a gente até se emociona, né? Porque eu conheci a palavra de Deus com 3 anos de idade. Eu tenho uma honra de ter tido uma tia que foi minha mãe na fé. E, inclusive, eu sou carioca da Gema, sou conterrânea dos nossos pastores, e a minha mãe é paraibana. E um dia a minha tia foi para o Rio, e nós começamos a morar todos na mesma casa, e a minha mãe muito católica, e a minha tia era da Assembleia de Deus, do pastor Túlio Barros, lá de São Cristóvão. E a minha tia não pediu para minha mãe, ela só falou: olha, Neves, eu tô levando a Andréia comigo pro culto. Minha mãe engoliu a seco, nunca gostou de crente. Uhum. E daí me levou. E eu, desde os 3 anos, eu estava em casa quando eu chegava na igreja. Ouvia a banda tocar, os louvores, os hinos, a palavra, eu ardia por dentro. Era algo assim muito especial. Porque as pessoas subestimam as crianças, né? É. Às vezes você fala assim: ah, meu filho não entende nada. Eu tinha 3 anos e eu entendia. E hoje a gente consegue ver na igreja, na hora do culto, as crianças louvando de coração, né? Sim, a coisa mais linda do mundo. E a escola bíblica infantil foi muito importante para mim, porque eu vivi essa dubiedade de religião. Porque a minha mãe me levava na missa, me obrigou a fazer primeira comunhão. Eu amo os padres, eu tenho muito respeito por tudo que eu vivi com eles. A igreja foi muito importante para mim, mas não era minha casa. A minha casa era a Assembleia de Deus, era onde que eu tinha aquela alegria de estar lá dentro, era o chamado de Deus para minha vida. E a escola bíblica, quando eu ia com a minha tia, que eu fui crescendo, aos 9 anos de idade eu vivi um sobrenatural de Deus. Por quê? As menininhas de 15, 16 anos que davam aula eram cheias de sabedoria. Elas ensinavam a gente a desenhar, pintar, cantar hinos, mas tinha uma hora que botava todas as crianças de joelhos no chão, colocava a mão nas nossas cabeças e falava: repete, glórias, 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 aleluia, aleluia, aleluia. E eu fui batizada em línguas com 9 anos de idade. Nossa. Foi assim uma coisa, por isso que eu falava, eu comentei com vocês na escola bíblica. Deus, ele é tão generoso, né, que quando você tem a presença dele, por mais que você se afaste, é algo que é teu. Ninguém tira. Ninguém tira. E a outra coisa que você falou pra mim a respeito, que você estava falando sobre mim, sobre a palavra, eu sou muito apaixonada. Eu costumo dizer que eu sou beriana, né? Porque de tanto que eu amo a Bíblia.
Mas também foi na escolinha. Nós tínhamos batalha bíblica. Então, isso dava agilidade para as crianças, os adolescentes, a manusear a Bíblia. Sabe? Eu vejo hoje na igreja muitas pessoas com dificuldades em encontrar os livros, de ler. Tanto que o nosso pastor, eu tenho um projeto, né? Que por conta da pandemia foi adiado, que se chama Oficina de Leitura da Bíblia. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, se Deus quiser, talvez para o ano que vem a gente retome com esse projeto. Por quê? Porque uma oficina de leitura não é um estudo bíblico, é ensinar as pessoas a terem prazer a ler a Bíblia como algo prazeroso. Tem pessoas que leem best-seller. Se falar que tem um livro que vai falar sobre a tua vida espiritual, a pessoa vai comer aquele livro. Mas quando você fala, leia a Bíblia, ela tem uma trava. Né? E você fazer a pessoa ler e viver a leitura como se fosse uma história, né? Que não deixa de ser uma história, né? E viajar. É. E isso é uma paixão que eu tenho. E é um projeto que não morreu. Foi autorizado, mas por conta da pandemia foi adiado. E voltando na minha infância, então tudo isso foram ferramentas. E eu tive uma grande perda. Aos 9 anos, a minha tia, a que me levou para a igreja, ela morreu. E quando ela morreu, meu chão sumiu. Porque eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer para ir para a igreja? Porque E ela que levava onde você se sentia bem, né? Exatamente. A minha mãe me levava na missa. E é o que eu falei, nunca deixei de ir. Mas não era a minha casa. E aí quando a minha tia faleceu, nós nos mudamos, Deus me abençoou. Deixou a irmã Áurea do meu lado, que era uma vizinha, e a minha mãe me autorizava a ir com ela. Tudo a mão de Deus, né? Então, dos meus 9 até os meus 14, eu ia com a irmã Áurea. Quando eu cheguei aos 16 anos, a minha vida já estava um pouquinho mais bagunçadinha, a gente chega na adolescência, aí agora tem a parte das paqueras, e eu na igreja, eu sou crente na marra, né? Eu não tenho origem familiar, assim, eu não tenho pai e mãe na igreja, a minha tia faleceu, que era essa que me levava. Praticamente a primeira geração da sua família de cristão ali na igreja. De crente, sim. De crente. E uma outra tia minha, que é evangélica, que eu amo muito, que também sempre leu muito a Bíblia comigo, eu não tinha isso de ir com ela para a igreja, né? Então a minha mainha morreu, então eu não tinha mais como ir para a igreja. Aí Deus me abençoou com a irmã Áurea. E até os 14 fui com ela. Chegou os 14, aí já começou aquela história, né, da paquerinha. Então já não estava tão firme na igreja. Mas um dia eu encontrei o André Malafaia, que ele era da mesma igreja que a minha. E estávamos num grupo. A Sandrinha, minha amiga, que era a neta da irmã Áurea, que tinha um nome na igreja. A Silvinha, que a mãe dela era uma missionária, muito conhecida na igreja. E eu era a vira-lata, né? Que estava ali no meio. Eu falo vira-lata porque não tinha origem, né? E aí, ele vira para mim e fala assim, nossa, Andréia, eu saí do culto, porque estava todo mundo lá fora. Saí do culto e Deus estava me incomodando, o Espírito Santo me deu uma palavra e eu pensei que era para Sandrinha. Pensei que era para Silvinha, mas não era. Essa palavra é para você. E aí, quando eu recebi essa palavra, foi muito forte, porque ele disse assim, Deus manda te dizer que amarrou uma corda na tua cintura. Você vai chegar à beira do precipício, mas o amor que Deus tem pela tua vida não vai permitir que você caia dele. Forte. Eu cheguei em casa, falei para minha mãe, corta todas as minhas calças, passa aí na máquina, que agora a senhora não me tira mais da igreja, agora eu vou ser crente. Tipo assim, agora eu ia ser porque eu queria muito. Porque eu entendia que ele era um chamado de Deus para minha vida. E eu fiquei mais ou menos uns 6 meses muito firme na igreja. Participava da manhã de oração, da quinta-feira que era culto de doutrina. E a minha mãe brigava muito comigo nessa época. Ela dizia, você tem só 16 anos. Você vai se arrepender quando ficar velha, porque tinha doutrina, tinha que botar saia. E agora que você é menina, que podia botar um shortinho, uma saia curta, sabe com essas saias longas? E eu amava, nunca me incomodei com doutrina. Para mim, eu estava em casa.
Se sentia bem, né? Muito, Carlinha, muito, muito, muito. Mas um belo domingo, eu fui para um culto muito daqueles que você sabe que o fogo desce, que a gente sente o céu baixar na igreja. Uhum. E foi um culto muito maravilhoso. Saí do culto. Eu nunca andei sozinha, minha mãe sempre muito preocupada, minha tia foi me buscar na porta da igreja, minha tia caçula, que você conheceu, a minha tia Soninha. E aí, a minha tia me busca na porta da igreja, eu tinha 16 anos, quando eu chego na porta do meu prédio, que a gente era na mesma calçada da igreja, eram 3 quarteirões da igreja. Eu olhei em frente do meu prédio, tinha uma churrascaria e tinha um baile de domingo à noite, e eu vi o carro do rapaz que eu gostava. E aquela foi a desculpa para mim entrar naquele baile. Eu larguei a Bíblia correndo na mão da minha tia, não dei tempo nem dela respirar e entrei no baile, porque a menina não pagava até meia-noite. Não fiz nada de errado, nem beijei o menino, mas eu entrei no baile, depois de um culto abençoado. E o que aconteceu? Eu passava na porta da igreja, e eu abaixava a cabeça e virava o rosto, porque ali era passagem, eu tinha que passar para ir para o centro do bairro, para tudo. Era a Assembleia de Deus do Campo de São Cristóvão, lá do Rio de Janeiro. Uhum. E eu fui ficando uma pessoa triste, abatida, me culpando o tempo todo, o tempo todo. Eu não fiz nada assim perante aos olhos dos homens de errado, mas espiritualmente foi uma seta enorme no meu coração. Você já tinha saído de um culto abençoado e foi lá. Sim, era uma imaturidade, né? Eu tinha só 16 anos. E era aquela paixãozinha de adolescente, né? Queria ver ele. Mas enfim, essa desculpa acabou me levando para a Igreja Católica. Minha mãe já estava lá. E eu disse assim, bem, eu tenho muito conhecimento da palavra de Deus e eu vou servir a Deus aonde eu estiver. E isso não é verdade. Ao longo do tempo que você vai saindo realmente de buscar o Senhor verdadeiro da Bíblia, de buscar a Cristo, que é Senhor e Salvador, é tão lindo quando a gente lê na Bíblia que Jesus tem ciúme de nós, né? É. E isso que hoje eu consigo entender. Porque nesse processo que eu fiquei longe de Cristo por 14 anos, 14 anos. Eu saí da igreja aos 16. E aí eu tive outro sobrenatural com Deus com 30 anos. Que ele me resgatou sozinha numa estrada. Para que ninguém pudesse dizer assim, algum crente levou ela para a igreja, fez a cabeça dela, e como você já lavagem cerebral. Ou quando Deus queria falar com você, então ele aproveitou essa oportunidade. Na verdade, uma vez que a semente está dentro da pessoa, ela vai germinar no tempo do Senhor. Aquela palavra que diz, ensina teu filho nos caminhos do Senhor, que quando ele crescer, ele não se desviará dele, eu acrescento, pode até se desviar, mas a semente está lá. Está plantada. A semente está plantada. E eu vivi isso, de acreditar que eu podia ser de Cristo onde eu estivesse, e não é verdade. Existe algo que se chama mente cauterizada. Vai chegando um tempo que você se afasta, como o apóstolo diz, da sã doutrina dos apóstolos, que nos ensina o verdadeiro evangelho, que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus, que ninguém vai ao Pai sem ser pelo Filho. Você começa a desviar essa verdade, porque no momento você começa a acreditar, não, mas se eu pedir para, vou alcançar aquele milagre. E existe muitos espíritos de mentira que te levam a acreditar que você está fazendo a verdade. Coisa certa, né? Então, assim, não estamos agredindo nem crença nem religião de ninguém. Eu estou apenas afirmando aquilo que a Bíblia diz, o que a palavra nos ensina. E a palavra nos ensina que Jesus, ele é a ligação do homem com Deus, né? E isso para mim foi muito forte. Então, esses 14 anos que eu fiquei longe do Senhor, eu acreditava que eu estava com Cristo. Eu cheguei nesse processo, nesses 14 anos, vim parar em Piracicaba. 3 meninas de Piracicaba, de Santa Olímpia, foram passear, né, lá no Rio de Janeiro, se hospedaram na igreja. E a minha mãe foi cozinheira de padre por 40 anos. E aí
Eu conheci as meninas, levei elas para conhecer o Corcovado, o Pão de Açúcar, praia, e estava perto do carnaval. E falou, vamos conhecer Piracicaba? Passar um carnaval diferente. E eu tinha 17, fazia 1 ano que eu tinha saído da igreja. E a minha mãe, muito preocupada, filha única, me criou sozinha, com tanto sacrifício, com princípios, com base, dentro da fé que ela me ensinou, que era o que ela cria. Mas a minha mãe sempre foi uma mulher muito de fé, uma mulher de princípios de família, de respeito. E é engraçado, né? Porque minha mãe me fazia parar no meio da Avenida Rio Branco ou da 7 de Setembro, onde estivesse no Rio, tivesse um padre e uma freira, ela fazia eu me ajoelhar e beijar a mão e pedir benção. Então aí você vê... É porque era a doutrina dela, né? Sim, e os princípios de fé e de respeito, né? E eu aprendi tudo isso com essa base, com essa mulher. E nunca deixar uma dor abater, porque a minha mãe sozinha, para tudo, se ela tinha uma dor de cabeça, se ela tinha uma dor, qualquer dor, ela não podia ter dor, né? Ela tinha que trabalhar, ela tinha que pôr o pão na casa. E hoje, eu confesso para você que quando eu sinto que eu vou enfraquecer, que eu sinto que algo quer me abater, eu lembro dessa força dessa mulher. E eu falo, se minha mãe conseguiu, eu também vou conseguir. Sim. E é interessante isso, né? Porque eu vim parar em Piracicaba, me apaixonei pelo tirolês, a maior colônia italiana da cidade. É uma colônia com todas as paixões da Itália aqui no Brasil, né? Comida típica, prato típico, festa típica e uma fé absoluta na Igreja Católica. E eu fui ser uma das dirigentes da liturgia do bairro de Santo Olímpio, preparava a missa, e ali o povo do bairro já começou a sentir algo muito diferente do que eu fazia, né? Porque eu colocava uma música ambiente na igreja antes de começar a missa, preparava uma leitura antes de começar a missa. Quando tinha catequese familiar também, abria a Bíblia, tinha uma música, então eles achavam aquilo diferente. Diferente do comum deles, né? E aí, menina, eu fui abrir uma loja de roupas de bebê depois que a minha filha nasceu. Passei por uma gravidez de alto risco, foi uma gravidez difícil. Eu namorei meu marido 9 anos, 4 anos eu no Rio, ele aqui, depois em 94 eu mudei pra cá. E 6 anos construímos a nossa casa. Casei com 26 anos. Comecei a namorar com 17, casei com 26 para 27. E aí, aos 28, eu engravidei. Porque eu falava para ele, eu já tô ficando velha. Já queria logo, já tava no horário, no tempo, né? Passado! E aí, com 2 meses, desceu, sangrou e a minha placenta descolou. A minha placenta descolando foi terrível. 6 meses na cama. E esse processo da minha cama de resguardo da Julie foi tão louco. Olha que loucura, Carla do céu. Ao mesmo tempo que eu assistia a R.R. Soares na televisão, eu assistia a Jonas Habib na Canção Nova. E eu me sentia culpada de estar assistindo o R.R. Soares. Aí eu desligava, passava para o Jonas Habib. Porque o padre Jonas Habib já falava diferente. Ele já pregava uma palavra diferente, já dava uma palavra mais embasada na Bíblia. E aí meu coração começou a ficar quentinho de novo, aquela coisa toda. Bem, na Julie já era um processo. Era um processo. Deus trabalhando já. Já Deus trabalhando. E é interessante porque a corda já estava amarrada na cintura. Estava chegando o dia. Foi muito, muito rápido o que aconteceu logo depois que a Julie nasceu. A Julie tinha 1 ano e meio e eu falei, eu não quero mais ser cabeleireira, já era cabeleireira antes dela nascer. E daí eu falei pro meu marido, vamos alugar uma lojinha lá no centro? Todo mundo compra roupas de bebê, então eu vou também vender. E Deus permitiu. Mas era só o canal que Deus queria para me resgatar de volta para o seio dele. Ele já estava trabalhando. Já. E a gente não sabia ainda o que ia acontecer. Não tinha a menor ideia. Eu abri a loja em março. E eu não tinha roupa de verão para comprar. Eu comprei muita roupa de inverno. Não teve inverno em 2001.
Não teve inverno. E naquele ano, a Demanos reformou inteirinha, lembra? Era uma lojona linda. No centro da cidade. Bem na Governador, e eu estava na São José. E a Torra Torra também. Então as pessoas corriam lá porque tinha roupa linda, preço bom. E eu vendia. Só que até mesmo o que eu vendia começou a acontecer com muitas coisas estranhas. A pessoa me passava, o primeiro cheque caía, o segundo começou a vir sem fundo, o terceiro sem fundo, o crediário não estava funcionando. Eram umas coisas loucas, cartão de crédito estava começando, era aquela maquininha ainda de você puxar. Manual, né? Manual. Eu fali, Carla. Eu perdi um dinheiro que nem era meu. Era do trabalho do meu marido com os irmãos dele, que eles têm até hoje empreita de pedreiros, né? E eu me senti muito culpada, eu estava muito mal. E não porque eu fiz alguma coisa errada administrativamente, eu não fiz compras loucas, eu não fiz nada, mas foi toda a situação que foi sendo criada, gerada, né? E aí naquele processo que os cheques dos clientes voltavam, os meus cheques programados para cair também voltaram. Aí eu fiz empréstimo para cobrir cheque, porque eu não queria ficar no especial. Aí de R$500 de empréstimo foi para 1.500. Era uma bola de neve. Quanto mais eu tentava arrumar, mais atrapalhava. Uma bagunça, uma bagunça. Aí, lembra que eu falei da mente cauterizada? Pois é. Nesse processo que eu fiquei longe do Senhor, e daí eu comecei realmente a participar da doutrina da Igreja Católica. E eu tinha um conhecimento um pouquinho diferente dos católicos, porque como eu vivi dentro da casa paroquial, os padres sabiam que eu vim de uma igreja evangélica, gostava de ler a Bíblia, então eles começaram a me dar muitos livros para ler. E eu tive um mentor na época, que era o padre Mário Perim. E esse foi um grande homem de Deus, eu creio. Me deu muitos livros que eu conheci, os mártires da igreja, que eles chamam de santos. Mas na verdade foram homens e mulheres que aceitaram Jesus como o único Senhor e Salvador e morreram por não negar o nome do Senhor. E naquele dia que tudo aconteceu, que foi o resgate, dentro desse processo, antes do resgate, eu tenho que te contar uma coisa muito séria que estava acontecendo comigo espiritualmente. Eu estava passando por um processo de falência. E nesse processo de falência, um espírito de morte começou a me visitar. Quando a gente vê pessoas se suicidando, a gente acredita que assim, é depressão. Só beber um golinho de água. A gente pensa assim, a depressão levou ao suicídio. Mas ali a misericórdia de Deus já estava sobre mim. Porque eu tenho duas visões. Eu creio que nós temos um livre-arbítrio de decidir se nós vamos realmente seguir a Cristo ou não. Mas o amor e o chamado de Jesus é muito especial na nossa vida. E começa no ventre da nossa mãe. E Deus me deu uma visão aberta desde criança, que eu via demônios, desde pequena. Até os meus 13 anos eu me assustava muito com isso. Cheguei para psicóloga, eu tinha um acompanhamento com a minha psicóloga, aquela Luísa, gostava demais dela. E eram situações que eu vivia sobrenaturais, assim, assustadoras, né? De Deus me mostrar coisas que iam acontecer. Deus me mostrava a pessoa sendo atropelada, sabe? Eu entrava no lugar, eu via demônio. Só que eu não tinha ferramenta, né? Que hoje nós temos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Sim. Então, nesses 14 anos... você estava um pouco na Assembleia, um pouco você foi na Católica. Na Católica. Eu fui criada nas duas. Estava ali, né? Porque eu tinha minha mãe, o respeito à minha mãe, e eu ia com ela. Mas a minha casa era a Assembleia. Eu cresci com a minha tia até os meus 9 anos. Ela falava, vamos ajoelhar para orar. E eu aprendi a hinos com ela. Que esse cenário que nós cantamos na escola bíblica é do tempo da minha tia. Né? Que vai trazendo a memória. E aí, a missa para mim era uma obrigação. Eu era obrigada a ir. E nunca me fizeram mal, não tenho nada para falar. Mas
aonde que era a minha alegria? Aonde você se encontrava era lá. Era lá, na Assembleia. E é interessante isso, porque no momento que Deus queria que eu voltasse para Ele, Ele abriu o mundo espiritual de novo, porque nesses 14 anos, quando você deixa de servir a Deus, você está servindo ao dono deste mundo. Né? Porque há uma legalidade para este mundo. Jesus disse que o príncipe desse século cegaria o entendimento. Então, quando você está à mercê dele, sua mente é cauterizada. E aí, o que aconteceu? Eu não conseguia enxergar que eu estava sob o domínio dele, sobre a vontade dele, sobre as coisas que ele realmente estava gerando sobre a minha vida. Mas ali naquela loja, naquele processo de falência, naquilo que eu estava vivendo, Deus... Aí você começou a ter essas visões. Deus começou a permitir, por exemplo... eu vou explicar bem para você. Se eu não tivesse tido essa base que eu tive quando criança, talvez, quando esse espírito de morte me visitou, eu poderia achar que era a minha mente, a minha consciência. Mas em todo o tempo eu entendia que era uma voz externa. É interessante isso, né? Porque ele vinha exatamente aqui, eu sentia aquela vibração no meu ouvido. E ele falava... covarde. Ele começava sempre com essa palavra. Você é covarde. Se você tivesse coragem, se você fosse uma mulher corajosa, Armando Salles está logo ali. Vai lá. Passa um ônibus, um caminhão. É tão rápido. O seu marido é um homem bom, honesto. Você está fazendo ele sofrer, porque ele nunca passou por isso. A sua mãe te criou sozinha, vai ajudar ele a criar sua filha. Ninguém precisa de você. Porque o diabo, ele conhece os nossos pensamentos. Assim, mesmo que ele não consiga ler os nossos pensamentos, mas ele observa nossas atitudes, né? E de uma certa forma, ele estava soprando aonde isso. me atingiria. Aonde me atingiria. É real. É real. E eu não posso precisar para você quanto tempo eu vivi isso, se foram 3, 4 meses. Eu só sei te dizer que um belo dia eu senti uma mão me puxando porque eu já estava quase no meio da rua. E é tão lindo ver o amor de Deus sobre nós, né? Por quê? Porque esse processo dessa voz foi terrível para mim. Porque me magoava, me machucava. Eu ouvia aquilo e eu entendia. Realmente, meu marido é um homem bom, justo, nunca fez dívida. Meu marido não faz crediário. A minha mãe realmente me criou com todo o amor do mundo. Então, se a gente não conhece o mundo espiritual, humanamente dizendo, isso tudo seria concreto. Mas Deus permitia que eu entendesse que era uma voz que não era eu. Eu sabia que havia uma voz falando comigo. E é interessante falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas elas se confundem, né? Podem estar passando pelo mesmo processo que eu passei. E ela pode estar pensando assim, eu não valho nada. Realmente. E eu vou um pouquinho mais longe, viu, Carla? Às vezes a pessoa pode estar dentro da igreja, conhecendo a palavra de Deus, e está passando por um processo desse. Porque junta a parte que é da medicina, né? Porque a depressão também faz com que a pessoa sinta esse processo, né? Às vezes, as situações que vão acontecendo na sua vida, porque a sua vida é uma construção, são fragmentos, desde que você está no ventre até você se tornar uma pessoa adulta. Até o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, né? Que espiritualmente ele dizia, queria tanto dar um banquete, mas tem que dar leitinho. Então, tudo que você viveu, desde o ventre da sua mãe até o dia de hoje, a Carla adulta, tem fragmentos que já passaram por curas e outros ainda estão sendo curados. E eu creio muito nisso. E então, o que acontece? Eu comecei a rezar uma novena para Santo Expedito, acreditando que se eu rezasse a novena, entraria cliente na minha loja. Porque chegou um ponto, de uma época que não entrava ninguém na loja. As pessoas passavam na porta e não me viam. Eu fiquei invisível. Eu já estava com o processo dos clientes que não pagavam e depois eu fiquei invisível. É terrível. Sim. E realmente, às vezes entrava um cliente e falava, nossa, que benção, foi o bendito do Santo Expedito. Mas você lembra
que eu li os livros dos mártires. Sim. E ele era um dos mártires. E quando a história dele eu li, eu entendi que na conversão dele, que ele larga o exército de Roma, ele larga toda a doutrina de crença dos pagãos de Roma, e ele vai até os cristãos, porque ele ia se converter e se batizar. Satanás aparece como um corvo e diz: deixa a tua conversão para amanhã. E ele pisa nessa cabeça desse corvo e diz: minha conversão é agora. E é uma história muito linda desse mártir, né? Desse mártir. Eu dizendo assim, vou rezar 90 Santo Expedito, não posso esquecer. Mas Deus já tinha um plano. Porque tudo que você leu, tudo que você estudou, ou às vezes uma frase que alguém falou, não pense que é à toa. Deus tem um projeto para o dia certo, ele fazer aquilo fazer sentido na tua vida. E o que fez sentido na minha vida foi quando eu desci do ônibus lá em Santo Olímpio. Eu morava numa rua de estrada de terra, com muitas árvores, já eram quase 9, 10 horas da noite. E no que eu virei a esquina para ir para minha rua, o poste simplesmente tinha um passarinho embaixo e me lembrei do Expedito pisando na cabeça do corvo, que era Satanás. E aí foi o que aconteceu. Os postes foram apagando da minha rua. Eu olhava para trás, tudo aceso, eu olhava para frente. Era uma escuridão tão grande que você não podia enxergar nem a pontinha do seu dedo, entende? E veio a voz e disse assim: ué, você tem medo de escuro? E você tem medo de cobra? Imagina, Carla não tinha medo nem de assaltante. Mas lá tem muita cobra. E realmente eu tenho medo de cobra. Não vou falar que até hoje eu tenho. Mas ele falou assim: vai na vizinha. Vai ligar pro teu marido para ele vir te encontrar. E eu falei assim: não, eu vou. E eu senti como se abrisse totalmente o mundo espiritual e eu não via os demônios, mas eu sentia aquela coisa horrível ao meu redor, os pelos dos meus braços todo arrepiado. Eu andava que eu não corria e nem eu não queria correr para dizer que eu estava com medo e também não queria andar devagar porque eu também tinha medo. Com medo. E aí eu cheguei, eu morava do lado da casa da minha sogra nessa época. Eu olhei para baixo da rua e falei: ué, tudo aceso. Era só aquele pedaço. Interessante, só por onde né? Estava passando. Era um processo. Eu tinha que enfrentar aquilo. Tem coisas na nossa vida que você vai ter que passar. E não só passar aqui no plano físico, como no plano espiritual. É uma etapa, sabe, que você vai ter que viver. E era exatamente 14 anos. Eu estava com 30 anos, Carla. Olha que lindo. A palavra de Deus fala sobre datas proféticas. E ele sempre trabalha com números exatos, 7, 14, 40. E eu vivi 14 anos longe da presença dele. E ali, quando eu cheguei na frente da minha sogra, que eu tinha que descer assim, uma rampinha para minha casa, a lua estava enorme na minha cabeça. E eu olhei para aquele céu, eu coloquei a mão esquerda no meu coração, ergui a mão direita para o céu e falei: Senhor Jesus, eu não sei o que o Senhor vê em mim, talvez em mim não tenha nada que te agrade. Mas meu Senhor, me recebe na tua glória, eu rejeito esse mundo. Pergunta para mim se eu sabia o que eu estava fazendo. Mesmo tendo sido criada meio a meio na Assembleia, né? Tendo aceitado Jesus, orava em línguas, que nesse processo eu parei de orar em línguas esses 14 anos. Ainda assim, eu não sabia que eu estava fazendo uma profissão de fé, né? Quando eu falo que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ali eu estava aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, agradecendo a Ele e rejeitando o mundo e sem saber o que eu estava fazendo. Por quê? Para mim, eu servia a Deus. E eu abri o olho e eu olhei na direção daquela sensação ruim e eu falei assim: vê, você não pode mais tocar no que me pertence, porque não me pertence mais. Eu falava assim: eu não me pertenço mais.
E eu desci pra minha casa, minha mãe tava lá cuidando da Julie. E ela acendeu a luz assim, sem saber que eu tava chegando, com os olhos assustados, e disse assim: filha, graças a Deus você chegou. Eu falei: por quê? Ela falou: porque era tanto latido de cachorro na estrada. E tinha realmente no bairro, assim, a casa dela no cio, ficava aqueles cachorros correndo atrás. Santo Olímpio é tipo sítio, né? Mas enfim. Mamãe chega pra mim e fala isso. Uma semana depois, Carla, minha mãe liga na minha loja e diz assim: filha, você sempre gostou desse negócio de crente. Desse negócio de crente. Você vê como ela gostava de crente. Vai na Universal, é pertinho, pede uma oração. Ela mesma falou. Ela falou. Ela falou. E aquilo foi o aval que eu precisava espiritual. Porque de qualquer forma você não queria chatear sua mãe, né? Querendo, não é nem questão de chatear, né, Carla? Eu acho que espiritualmente era algo que me amarrava. E aí eu fui. No primeiro dia não consegui ficar. No segundo dia eu agarrava meu colar, que eu tinha a imagem de Nossa Senhora das Graças. No terceiro dia eu falei, fui embora também. No terceiro dia eu falei: eu vou fazer um plano na minha cabeça. Eu chego no final do culto, não tenho que ouvir nada do que eles têm que dizer, que eu quero só a mão desse pastor na minha cabeça para orar por mim. E eu fiz isso. E eu quis ser a última. Botava todo mundo na frente, porque eu queria falar com ele, queria que ele orasse. E eu conversei com aquele pastor da loja, do processo que eu estava vivendo. Mas em momento algum eu lembrei da estrada, você acredita? Olha. E quando ele falou assim: posso pôr a mão na sua cabeça para orar? Eu falei: oba! Era o que eu queria. Você consegue entender que tem muitas pessoas que, como eu naquela época, por mais que não queiram ter participação numa igreja evangélica, na hora do sufoco procuram um pastor para pôr a mão na cabeça? E até hoje, assim, né? Até hoje, nós temos isso na nossa igreja. Existem pessoas de várias religiões que procuram o nosso pastor Alessio e não se firmam dentro da igreja, né? E naquele dia que aquele pastor pôs a mão na minha cabeça, Deus permitiu que eu ouvisse. Porque quando o Senhor Jesus diz que quando a casa está limpa, entram 7 legiões de demônios, então se manifestou sobre a minha boca os demônios que estavam legais na minha vida. E eu latia, e eu rosnava igual os cachorros que a minha mãe ouviu. E eram os cachorros, eram as legiões de demônios que estavam comigo. E Deus permitiu que ela ouvisse, né? Então, eu tenho isso até hoje, que foi o processo de libertação que eu tive. E realmente eu só consegui entender que eu tinha voltado para Cristo quando eu ouvi uma fogueira santa de Israel falando de Elias, o profeta. Que ele orou, o fogo caiu do céu, e aquele fogo caiu do céu e queimou todo a oferta que ele estava fazendo a Deus. Aí meu coração disparou como aquela menina que tinha entrado na Assembleia com 3 anos. Ali eu voltei para Jesus. Ali eu entendi. E eu falava assim: Elias era homem que nem eu, corpo, sangue e carne. E ele falava e o Senhor respondia: ah, o Senhor vai falar comigo. Isso eu coloquei na minha cabeça, ninguém me tirava. Quase enlouqueci, porque Deus ia falar comigo, Deus ia falar comigo, Deus ia falar comigo. E eu tive essa experiência maravilhosa. Várias experiências com Deus falando. Mas a primeira a gente nunca esquece. Quando minha sogra descobriu que eu estava indo na Universal do Reino de Deus, minha sogra enlouqueceu. Não. E a minha sogra e eu, nós somos muito amigas. Eu tenho ela como uma segunda mãe. Eu vinha muito novinha do Rio pra cá e se eu assistisse um filme de terror e tinha pesadelo, eu não ia pro quarto do meu namorado. Eu ia pra cama da minha sogra. E até hoje a gente tem essa ligação muito forte, sabe? De esse amor muito forte. E ela ficou muito assim chateada, porque eu nunca escondi do meu marido que eu tava indo. E foi um processo para a vida dele também. Ele começou a ler a Bíblia, ele nunca leu a Bíblia, mas ele começou a ler a Bíblia que nós tínhamos católica em casa, e é a que eu comprei lá. E aí ele ia pro banheiro, sentava no chão do banheiro para ler. E ele perguntava: o que falaram lá hoje? Começou a despertar o interesse dele. Ele queria saber se tinham feito lavagem cerebral. Que a ideia era essa. A vida da gente é assim, né? Se a gente, desde muito cedo, a gente ter o caminho com Deus,
por mais que a gente tenha alguns tropeços, o fardo vai ser mais leve, né? Porque a gente vem já com esse conhecimento, com a preparação que o Espírito Santo vem tratando na gente, né? Do que a gente ser uma pessoa muito aberta, né? Assim, desprovida do poder de Deus, né? E é interessante que eu esqueci de te contar uma coisa. Antes desse processo da estrada, eu chegava em casa e eu comecei um processo que eu entrava no meu banheiro e eu achava que eu não era digna de me ajoelhar para conversar com Deus. Eu deitava no chão do banheiro com a cara no chão. E ali eu falava com Deus e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava muito. E eu lembro do povo de Israel lá no Egito. Ficou 400 anos escravo. Mas no dia que a escravidão doeu demais, foi quando eles realmente lembraram do Deus de Israel, né? E eu ali, na minha ignorância, porque eu realmente estava cega, com a mente cauterizada, aquelas orações já eram o meu socorro. E aí, voltando, minha sogra desesperada foi procurar o padre do bairro. E ele não me procurou, eu era uma das líderes da liturgia. E ele pega e me manda um livro, Em Defesa da Fé. E nesse livro estava escrito assim, Carlinha: se Deus tem duas palavras, porque é o mesmo Deus que diz não construa imagens, mandou Moisés fazer uma serpente de bronze no deserto. Aí eu fechei aquele livro e peguei minha Bíblia e eu fiz exatamente assim. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor é o Deus que fala. O Senhor falou com Elias e vai falar comigo. Eu não aceito da boca do homem. Se eu falar com o padre, vai falar a visão dele. Se eu falar com o pastor, vai falar da visão dele. Mas eu sei que o Senhor fala, que o Senhor responde. Fala comigo. Eu preciso saber que o Senhor vai falar comigo. E eu abri a Bíblia. E aí que é a coisa mais linda do mundo. Segundo Reis, nunca o esqueci. Capítulo 18 dizia assim: não houve outro rei igual ao rei Osés. Quebrou os altos postes e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera no deserto. Então, o equívoco daquele livro podia me levar a um engano, a uma mentira. Mas como eu entendi que Deus responde, que Deus fala, aquela palavra foi o divisor de águas. E as pessoas falavam mudou assim, a sua história, né? Exatamente, falavam assim, mas você mudou de religião. Eu falei, não, eu não mudei de religião. Eu só voltei ao princípio do meu amor. É que nem a Bíblia fala, né? Que no mundo a gente vai ter aflições. Mas nós que temos Cristo, assim, nós somos vitoriosos, né? Porque nós temos o Cristo que salvou, que venceu o mundo, né? Então, você ter Cristo por perto é a melhor solução para nossas vidas, né? Sim. E aí eu lembrei da corda amarrada na cintura, lembra? Depois de um tempo, essa palavra veio na minha mente. Porque se não fosse essa corda amarrada na cintura, eu poderia não estar aqui hoje. Por aquele processo do espírito de morte. Depois de tudo isso que Deus me mostrou, segundo Reis, que houve o divisor das águas, esse espírito de morte veio fazer a última visita. Naquele dia eu estava atrás do caixa da loja e ele veio covarde, como sempre ele começava. Só que naquele dia eu não estava mais sozinha. O Espírito Santo estava comigo. E ele disse assim, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Carla, eu não sabia que estava em Tiago 4:7. Eu não sabia, Carla, porque para mim não era uma palavra comum. Mas o Espírito Santo falou. E se ele falou, eu fiz assim, ó. Levantei o dedinho direito de atrevida, apontei para aquela direção e falei, afasta-te de mim, porque eu não te pertenço. E eu fui liberta daquele espírito de morte. E eu sofri muito um mês depois, que uma moça que tinha o mesmo nome que eu, Andréia, em Santana, ela se suicidou. E eu comecei a questionar e perguntar, por que, meu Senhor? Por que, meu Senhor? Por que, meu Senhor? E aí hoje eu consigo entender, porque talvez o Senhor também deu oportunidade para ela. Sim. Mas eu me agarrei a Ele. Eu poderia estar que nem ela hoje, não está mais aqui. Sim. Né? E Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Nesse caminhar já estão 20 anos. Voltei para o Senhor 20 anos. Já passei os meus altos, meus baixos, porque eu entendo hoje que somos filhos.
Sim. E esse período foi muito bom, porque você aprendeu, sofreu, e hoje é um testemunho para que outras pessoas entendam que são capazes de passar por isso, né? Tudo é passagem. Tudo que você vai viver na sua vida. É só simplesmente a gente... É que nem eu falo pra você do processo da minha mãe. Ela podia ter dor, mas ela tinha que trabalhar. Então é a mesma coisa. A gente pode estar passando por um processo que dói, mas a gente tem que entender que vai passar. E que com Cristo é muito mais fácil. O fardo é bem mais leve, né? E muitas vezes, eu entendo hoje que Deus permite que você viva certas situações exatamente porque muitas vezes Deus vai colocar no teu caminho pessoas que vão viver o que você viveu. Só que você tem hoje uma ferramenta para entregar para ela, que é o Senhor Jesus, né? Esse Jesus lindo que a gente não vive sem ele, né? Que ele é tudo, tudo, tudo. E é um assunto assim que a gente podia ir enchendo mais horas e horas. Ai, mas eu queria aproveitar assim todo esse seu conhecimento. Eu queria aprender mais da palavra de Deus. E hoje escolhi um tema para a gente conversar. E eu quero aprender mais sobre ele. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre submissão. Submissão. A palavra fala, né, na Bíblia sobre submissão. E muitas mulheres, muitas vezes, não aceitam ter esse como não uma obrigação. É um mandamento de Deus, né? Um princípio bíblico. E o que é o que é ser uma mulher submissa em um casamento? Então, a submissão, para você compreender a submissão, não é uma coisa muito simples, não é uma coisa muito fácil. Porque voltamos a dizer o que eu já tinha dito. Vivemos debaixo de um mundo que há um dominador sobre esse mundo que cauteriza as mentes. E a gente está falando de mulheres de Deus, mulheres que conhecem a palavra de Deus, que também têm dificuldade de entender o que é submissão. Porque a submissão, na verdade, é amor. Sim. A submissão ela é definida, ela é resumida em amor. Primeiro a Deus, né? Porque tudo que Deus fez e faz é perfeito. É perfeito. Só que nós estamos aqui, como eu falei para você, com fragmentos, crostas. E é como se fosse esse copo lindo que você colocou aqui para me beber água. Se esse copo ficar muito tempo guardado, ou um vaso de cristal, ele é lindo. Mas ele começa a criar crostas. Aí você vai receber uma visita. Aí você vai limpar. Só que se você tentar limpar e esfregar muito, ele vai trincar. Você entende o amor de Deus conosco? Por isso que o Senhor vai aos poucos tirando as crostas. Então, nós mulheres estamos hoje dentro de uma sociedade em que foi colocado as mulheres queimando sutiãs, porque elas precisavam trabalhar. Depois da Segunda Guerra Mundial, começou na Inglaterra, as mulheres ficaram no país e os homens foram para a guerra. E aquelas mulheres tinham que ir para as fábricas, porque as fábricas não podiam parar. E ali, a gente está falando de um país cristão, berço de muito do que hoje nós temos nas nossas igrejas, John Wesley e vários outros pais da igreja. E eram mulheres cristãs. Não estamos falando mulheres que não conheciam a palavra de Deus, mas eram necessidades, elas precisavam trabalhar, levar comida para os filhos. Só que Satanás sempre tem uma desculpa. E o processo que o inferno tem sobre o mundo não é repentino. Ele vai vindo aos poucos. Então, dentro dessa sociedade, mesmo para uma mulher cristã, entender o que é submissão é algo muito complicado. Porque ela sai de casa, ela trabalha, ela tem sua empresa, ou trabalha numa empresa, ou ela é profissional liberal, presta serviço. Então ela hoje, financeiramente, ela é muito independente. Sim. Só que as pessoas misturam o financeiro com o familiar e o espiritual. E aí que é o grande problema, porque eu passei por isso.
Porque a submissão, ela não é a mulher não ter voz, né? Não. E nem ter inferioridade. Não. E ela não é do homem para a mulher, é da mulher para o marido, né? Sim. Dentro do casamento, né? Mas para entender isso, a gente tem que entender algumas coisinhas. Alguns princípios. Por exemplo, certa vez eu escutava um pastor dizer assim: você quer ter autoridade? Respeita a autoridade. E era interessante ouvir isso, mas ao mesmo tempo eu não entendia, porque as coisas têm que gerar na nossa alma, no nosso espírito, né? E aí um dia um amigo coach, conversando comigo, ele me fez um questionamento, ele me perguntou assim: eu quero que você me responda, para você o que é humildade e o que é ousadia? E ele era um novo cristão. E eu falei: Espírito Santo, não saia da minha boca o meu pensamento nem o meu coração, porque eu vou responder para ele, mas eu queria que fosse gerado algo do céu. Do céu, isso. É aquela palavra, quer ter autoridade, respeito à autoridade, começou a fazer sentido, porque Deus abriu a minha mente. E eu disse, ele perguntou assim: me responda o que é humildade? Eu respondi: Jesus. Ele falou: como assim, Jesus? Me explica. Eu falei: Jesus. Porque Jesus, a humildade é estar debaixo de autoridade. Me veio exatamente o que o pastor falava, que é ter autoridade e respeito à autoridade. E eu disse: humildade é estar debaixo de autoridade. Aí ele perguntou: e ousadia? Eu falei: Jesus. Ele falou: Jesus de novo? Eu falei: sim, porque Jesus era ousado. Uhum. Jesus falava com os doutores e falava com o povo. Isso tem que ter uma ousadia. A gente saber se colocar aonde está. Uhum. E é interessante isso, trazendo para a submissão, porque Jesus era submisso a Deus, por isso que ele era humilde. E a humildade de saber que a autoridade de Deus era máxima. Então, quando nós cristãos entendemos isso, mulheres, homens, a gente vai entender o princípio do amor, porque submissão é amor. É. Então, se eu tenho um Deus que me ensina e deixou um manual de vida para mim, esse manual de vida eu tenho que aprender com ele. E a palavra dele vai me dando direção. E aí, eu sofri muito no meu processo, porque como minha mãe me criou sozinha, quando eu casei, apaixonadíssima e amo meu marido até hoje, nunca morreu o mesmo amor. Olha que coisa louca, né? Apesar de todas as situações, o sofrimento, nosso relacionamento, conflitos de criação, conflitos, um monte de coisa. Um casamento não é fácil, não, né? Não é. São duas pessoas e famílias distintas, com costumes e jeitos completamente diferentes. Mas um dia um pastor chegou para mim e falou assim: filha, teu pai te criou. Assim, do nada, porque ele não conhecia a minha história. E aquilo me incomodou, Carla. E eu falei: eu posso ir no gabinete? Eu quero conversar com o senhor. Pastor, por que você falou aquilo para mim? Por que você falou, teu pai te criou? Ele falou assim: porque muitas vezes, a gente às vezes está conversando, e eu acabava questionando a situação do Luiz comigo. E aí ele falou assim: quando uma pessoa não tem o pai dentro de casa, não consegue entender a autoridade. Sim. E a submissão está ligada à autoridade. A gente não tem que ter vergonha de falar de autoridade. As pessoas têm muito problema de falar de autoridade. Você vê que as pessoas vão trabalhar numa empresa, querem um emprego, mas não querem autoridade. E não quer dizer que a gente esteja debaixo de uma autoridade, a gente seja menor que a pessoa. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Que quando você aprende a lidar com a autoridade, você é respeitado. Uhum. E você também recebe o respeito das outras pessoas. Sim. É interessante isso. E quando ele falou isso, realmente eu comecei a entender algumas questões minhas com meu marido. E eu me exercito, Carla, porque nós precisamos nos exercitar. Não é fácil. As crostas estão aqui com a gente. E Deus, ele é tão bom que se ele arrancasse tudo, a gente morria. Então ele vai tirando devagarzinho. Ele tem um jeitinho certo de tratar a cada uma de nós, né? E aí eu acho interessante isso.
Porque assim, um homem que não teve a autoridade do pai em casa, a autoridade do pai não significa que o pai não está em casa, tá? Muitas vezes o pai está em casa, mas quem manda é a mãe. O pai trabalha, coloca o dinheiro em casa, mas ele sai, vai beber com amigo, vai viver a vida dele. Quem cuida é a mãe, né? Espiritual e fisicamente. E aí o que acontece? Esse homem vai para a família dele e ele não consegue ser autoridade. Ele vai encontrar uma mulher que também não teve autoridade do pai e ela vai conflitar com ele. É. E eu vivi isso. Tanto do lado do meu marido, tanto quanto do meu lado. Do seu pai. Então, o que aconteceu? A partir do momento, e eu digo muito isso, sabe, Carla? Nós temos que ser inteligentes na nossa vida. Muitas vezes a gente vai ser muito burrinha, né? É normal. Normal. É normal. Mas seja esperta em algumas situações. Quando alguém te dá uma dica, agarra aquilo para você como uma ferramenta para sua vida. E eu agarrei aquilo para mim. Então, hoje, eu procuro o máximo conversar com meu marido. Eu já sempre tive um princípio de nunca mentir para ele. Uhum. Eu ia para a igreja, falava para ele, sabe? Sempre teve esse processo. Eu tomava uma bronca ferrada. O homem ficava bravo porque é italiano, você sabe disso. Levantava aquele vendaval na minha casa, mas mentir não. E eu ensinei meus filhos, desde pequenininhos, se ligasse na minha casa me procurando, eu não quisesse atender a pessoa, eu falava assim, minha mãe não vai te atender agora. Você ligue depois. Uhum. Mas nunca aquela desculpa. Mamãe não está. Eu nunca ensinei isso. Eu tenho minha consciência tranquila para Deus. E é interessante a gente estar falando de tudo isso, porque está ligado à submissão. Sim. E aí, eu tava brincando outro dia, porque foi um casal lá no salão, e é interessante isso, né? Um pastor maravilhoso e a esposa dele, e eles conversando comigo, e ele brincou comigo e disse assim, na minha casa a última palavra é a minha. Sim, bem. Eu falei, pastor, tá errado. Ele deu uma risada. Eu falei, pastor, na minha casa, quando nós nos reunimos para orar, eu, meu marido e meus filhos, eu falo, ore. E ele fala assim, você sabe que eu não vou fazer assim, eu não consigo. Eu pego a mão dele e coloco na minha cabeça. E aí eu oro. Até eu brinco com meu marido, eu falei, eu sou seu Arão, você é o Moisés. Porque o Luiz tem um conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, é tão rico, é tão lindo. Mas ele tem muita dificuldade de falar para as pessoas. Ele acaba despejando tudo em cima de mim. Para mim, glórias a Deus, porque eu aproveito tudo. E aí, na oração, eu coloco a mão do meu marido sobre a minha cabeça, porque é a dificuldade dele. E é o tempo dele com Deus. Mas eu não vou tomar o lugar dele. Porque a honra que Deus deu da cabeça da minha casa é dele. É dele. E hoje eu procuro, sabe, Carlinha, em tudo chegar para ele, conversar com ele. Tanto que agora, graças a Deus, eu comentei com você, eu tô de mudança, né? Tô com espaço novo pro salão e tudo mais. E nós passamos de carro, eu olhei e vi a placa aluga-se, e aquilo mexeu com o meu coração. Aí eu falei, me leva lá que eu quero conhecer. E ele foi comigo. Ele foi comigo. Isso é uma forma de me abençoar. É amor, né? A submissão é amor. A submissão é amor. E o princípio da submissão está na palavra de Deus, porque diz assim, marido, amem suas esposas. Esposas, ame. Não. Existem várias versões. Uma é sujeitem-se aos seus maridos, outra é obedeçam aos seus maridos, respeitem seus maridos. Amor, Deus manda o marido amar. Porque uma mulher amada, ela jamais vai deixar de amar esse marido. Porque muitas vezes ela não vai ter dificuldade nenhuma em ser submissa, claro, né? que Se não. ele amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, né? E é interessante isso, Carlinha, porque assim, a submissão, para nós, servos do Senhor, está ligada principalmente à palavra. Porque se meu marido está alinhado à palavra de Deus, eu sou submissa a ele, mas se ele não estiver, eu não posso. E é interessante isso, porque essa regra começa em Cristo. E olha o que acontece. Cristo, cabeça, o marido, e depois vemos nós. Casa pastoral. Muita gente não gosta de chamar a mulher do pastor de pastora.
Mesmo que essa mulher não tenha sido consagrada oficialmente, para mim ela é a pastora. Por quê? Porque Jesus diz assim, o homem deixará os seus pais, se unirá à mulher e será uma só carne. Uhum. Se é uma só carne, o ministério é único, espiritualmente. E aí, quando Jesus diz que ele é o cabeça, o marido é o cabeça e a mulher está debaixo dessa autoridade, eu acredito que a autoridade pastoral ela tem que ser dentro de uma casa. Então, o casal vai cuidar dessa igreja. Lógico que sempre o marido vai ser a cabeça. Sim. Aí você vai falar para mim, você não aceita a mulher pastora tomar conta de igreja? Diante da palavra de Deus, Andréia, não. O homem não pode estar abaixo da mulher. Eu não creio nisso. Isso o mundo aceita, o mundo pode fazer da forma que o mundo quiser. Eu estou dizendo isso dentro da palavra de Deus. E é isso também na nossa casa. E essa submissão não é questão de dizer assim, eu sou submissa ao meu marido, mas essa submissão é uma carga, um peso. Não é. É nós conversarmos, é nós combinarmos, é entender o que ele está falando naquele momento, você se calar. E eu vou falar para você, a minha mãe sempre me ensinou uma coisinha, e é interessante que a gente ensina para as pessoas, parece que é bobagem, né? Filha, na hora que vocês estão discutindo, enche a boca d'água. Essa é nova. Enche a sua boca de água. Eu ensinei isso para uma pessoa, a pessoa chegou para mim e falou assim, Déia, você não sabe a diferença que foi na minha vida. Eu falei, por quê? Porque eu estava em julgo desigual na minha casa, e aí eu falei uma coisa que eu estava tão feliz que eu ouvi na igreja, e já tentou cortar a palavra, aí quando eu ia responder, eu enchi a boca de água e e não respondi para o meu marido, eu lembrei de você. Tá vendo? Valeu a pena. E cada um no papel, assim, o homem e a mulher tem um papel específico, né? Sim, no casamento. sim. E de igual importância, Sim. né? A partir do momento que a gente entende isso, Sim. é o amor que faz que as coisas fluam, né? Sim. É interessante também, sabe o quê? Lá em casa, os meninos na idade da adolescência falavam assim, eu posso sair em tal lugar? Eu falava, fala com teu pai. Aí eles falavam com o pai e o pai falava assim, bem, vai ser o que a sua mãe manda mesmo. Mas de qualquer forma, de maneira alguma eu autorizava sem ele ter consciência de onde eles iam, o que iam fazer. Aí eu chegava pro Luiz e falava assim, olha, eu acho que não. Aí ele falava... porque na casa a gente tem mais... a mulher é mais dinâmica, né, pra isso. Mas sempre tem que ter o aval do marido no final, né? Exato. E o principal é os filhos entender que tem pai. Porque... quando nós entendemos que a gente tem um pai, é tão diferente de olhar para Deus. A gente não vai olhar para um Deus distante, que precisa de tanto encargo para chegar até ele, né? O nosso Deus é pai. E a gente começa a enxergar Deus através do nosso pai. E é por isso que foi muito importante quando eu ouvi isso, né? Da autoridade do meu marido, da autoridade do pai que eu não tive. E aí eu costumo, quando eu dou aconselhamento para alguém, para uma mulher... que já aconteceu várias vezes, da gente acompanhar algumas vidas, é exatamente isso. Quando seu pai chegava na sua casa, Carla, precisava ele abrir a boca para você saber se ele estava bem ou se ele estava mal? Não, a gente já conseguia, só com o olhar, a gente já sabia o que estava acontecendo. Quando o Cláudio chega na sua casa, você precisa que ele abra a boca para dizer para você se ele tá bem ou se ele tá mal? Não, e é do mesmo jeito com a gente, né? Que já pergunta, se não estiver bem, viu, tá acontecendo alguma coisa? Eu conheço você. É exatamente essa presença de Deus. A gente precisa entender que Deus tem personalidade, que Deus, ele olha pra gente, ele tem sentimentos, ele vai olhar pra você e aquilo que agrada ou que desagrada, o ar que ele vai respirar, você vai sentir como seu pai chegou na sua casa. Seu pai chegou, ele tá feliz, como que a casa fica gostosa. Não é? Tanto um quanto o outro, né? Mas eu coloco essa presença masculina porque nós mulheres temos muito jogo de cintura. Lógico que na TPM não, né, Carlinha? Por favor. Temos que ter um período, né? Que tem que ser relevado, e que eles têm que entender que aquilo ali, né? E assim, Deus me presenteou com algumas coisas, né? Você falou assim, sabedoria da palavra. Eu não tenho sabedoria da palavra, eu tenho submissão a ela. E essa submissão à palavra de Deus é que é como se eu dissesse assim, Espírito Santo, usa-me.
Porque Ou seja, só um canal para colocar para fora, né? Porque nós não temos sabedoria nenhuma, nós somos isentos disso. Mas em Cristo, e nele, por ele, porque tudo provém dele. E a gente fala disso, né, na questão de sentir o ar do pai e tal, porque a gente tem que entender a importância do pai. Uma casa sem um pai é uma casa quebrada, por mais que a mãe seja maravilhosa como a minha mãe foi. E que minha mãe, graças a Deus, ainda está comigo. E eu falo para você porque é o entendimento do pai terreno para entender o entendimento do pai celestial, que a gente vai viver na eternidade com ele. Então, por isso que eu falo que submissão é amor. É amor. Deus disse que a mulher, ela tinha que respeitar o marido e o marido amar sua mulher. Então vamos partir desse princípio. Também ele disse, filhos, cuide dos seus pais. Né? Princípios que estão sendo quebrados. E quando as pessoas falam das leis que Deus deixou, eles lembram de leis como se as leis mosaicas fossem peso para nós. Viu? Até as leis sanitárias nós usamos até hoje. É impressionante isso. Se você vai no tribunal terreno e pega as leis dos homens, elas são embasadas nas leis da Torá. Então, é interessante isso. Quando fala assim, em Cristo a lei se cumpriu. Ah, ela acabou? Mas na mesma palavra em Romanos diz, porque hoje as leis estão gravadas no meu coração. Então eu posso roubar? Eu posso matar? Eu posso falar falso testemunho? Eu posso adulterar? Eu não posso. As leis continuam sendo cumpridas, né? E elas estão gravadas no meu coração. E Ezequiel dizia que elas estavam em tábuas, em pedras, mas que elas estariam agora gravadas no coração. E em Romanos se confirma isso. Então, a partir do momento que Deus é plenitude na tua vida, que ele começa a ser plenitude em tudo, de você entrar no supermercado e falar, o Espírito Santo, me ajuda. Tô precisando. Ele ajuda, né? O que a gente pedir, ele está pronto para... Na pandemia, eu fui muito tratada por Deus. Meu salão fechou. E não fechou por causa do Covid. Não pensa que foi por causa da pandemia. Meu salão fechou. Era um projeto de Deus fechar. A pessoa me chamou do nada e falou para mim, eu quero R$2.300. E era impossível para mim pagar aquilo naquele momento. Ela sabia disso. E ela foi determinando para mim, assim, olha, você gastou R$5.000 para reformar o salão, eu vou te dar até... Isso foi em fevereiro de 2020. Eu vou te dar até abril, porque não é justo o que você gastou, você sair perdendo. Para você achar outro lugar. Como assim? E ela disse que já tinha a pessoa certa que ia entrar, para você poder sair logo. Para poder eu sair... Não, ela me deu até abril. Isso foi em fevereiro. Dizendo que ia descontar, porque eu gastei 5 mil lá, com gesso, parede, reforma, tudo. Enfim. Ela falou comigo na última sexta-feira de fevereiro. No dia 17 de março, o Dória fechou tudo. Tudo. Eu vi os meus amigos desesperados, com aluguel ficando cada vez mais restrito, todo mundo sem poder pagar, e eu estava em casa. E o Senhor falou assim para mim, não vai alugar mais nada, filha, acabou. E eu, oi? Eu chorei muito, Carla, eu chorei demais. Eu tinha uma história, uma carreira, não só como cabeleireira, eu sou técnica capilar, eu sou professora de penteados. Eu sou professora de escola bíblica. É isso aí. Mas Deus é tão lindo que eu acho que esse ministério de mestre, ele me deu também para a parte secular, porque eu amo ensinar. Uhum. Eu amo ensinar, eu amo pegar um cabeleireiro e ensinar a transformar a vida daquele cliente, sabe? Num penteado, numas luzes, num corte. Isso é algo que tá comigo há muitos anos. E eu simplesmente passou aquele filme na minha cabeça. Eu chorei. E naquela semana, eu tinha conversado com o nosso pastor pelo WhatsApp e ele virou para mim e falou assim, pastor Dilma, filha, abre um relógio de oração. Aí eu falei, amém, pastor. Eu comecei a entrar nos WhatsApps da nossa igreja, a gente começou a abrir o relógio de oração, acho que você participou também. Uhum. Começou com Covid, depois foi para câncer, e já tinham pessoas com suicídio, pessoas desempregadas, pessoas desesperadas. Eu não tinha tempo para minha dor, eu não tinha tempo para o meu problema, eu tinha joelho no chão, orando de dia, de noite, de tarde, todas as horas, e eu nem lembrava mais que era cabeleireiro.
Fiz bolo na pandemia para vender, não queria mais voltar para salão, aquilo apagou do meu coração, simplesmente... E foi um tratar de Deus, porque era um período que ninguém estava mais trabalhando, teve que se recolher mesmo em casa. E se você alugasse um espaço, você ia ter despesas, coisa que você não ia ter retorno naquele momento. Sim. E Deus trabalhou com você dentro de casa, né? Até nisso. E olha que interessante, me colocaram num grupo de cabeleireiros no WhatsApp. O povo desesperado, a polícia batia na porta, o vizinho denunciava que o cabeleireiro estava trabalhando, vinha a vigilância sanitária, vinha todo mundo e todo mundo desesperado. E eu era só mesmo uma cabeleireira que estava no meio do WhatsApp. Uhum. De repente, quando eu vou ver, eu tava com uma DM daquele grupo. Olha, Muito louco tudo isso. E eu ainda estou até hoje, salões de Piracicaba. Só que é interessante. Minha mãe ficou desempregada com 72 anos, que ela ainda estava trabalhando. E eu tive que voltar pro salão. E eu não queria. Olha que coisa. Quando você entrega algo para Deus, é como se tivesse apagado uma página da tua vida. E eu não queria voltar pro salão. Não queria. E aí entra a submissão a Deus. Entra a submissão a Deus, porque era a vontade soberana dele. E eu respeitei a vontade do Senhor. E eu voltei pro salão com a visão permissiva de Deus para poder ajudar minha mãe. Mas sabe o que aconteceu? O pastor Dilma, no domingo, disse assim: eu senti no meu coração de abrir um culto às terças-feiras, que é culto dos empreendedores. Ah, não importa que você não tenha empresa aqui na igreja, viu? Se você faz bolo pra fora, faz cabelo, você faz faxina, o que você fizer, você é um empreendedor. Vem às terças-feiras que o pastor Adilson vai tomar conta desse culto. Carla, eu tinha um preconceito com o culto de empresários, que eu já tinha uma visão totalmente diferente, porque eu queria ser a espiritual, né? Uhum. E achando que a vida financeira não tem a ver com a parte espiritual, e tem! A plenitude de Deus tem que ser completa em todas as áreas da sua vida. E eu fui meio que curiosa. Fui. E está sendo um presente de Deus para minha vida. Ontem eu dei o testemunho que nesse processo desses 2 anos da pandemia, eu me sujeitei à vontade do Senhor, obedeci ao Senhor, eu estava indo arrastada para o salão, fazia o cabelo das clientes assim, meio que, tipo, obrigação. Meio contrariada, né? Aí eu escutei uma cliente mês retrasado falar assim para mim: a tua cadeira é cabeloterapia. Porque ela estava passando por um processo que o filho foi diagnosticado com autismo, e eu falei: está repreendido na autoridade do nome de Senhor Jesus, eu não aceito, vamos orar. Encaminhei ela para uma outra fono, o menino passou para outra classe, ela falou: tua cadeira é cabeloterapia. E eu falei: amém, Jesus, é para isso que o Senhor quer que eu volte? E Carla, faz 3 semanas que eu saindo do culto da terça-feira, botei a chave no portão do meu prédio, e o Espírito Santo chegou para mim e disse assim: porque tu me entregastes o teu coração e não duvidaste do meu amor, eu estou te devolvendo em dobro tudo que foi tirado. Tudo que foi tirado. E eu, naquela hora, é como se a chave estivesse sendo virada de novo. Uhum. Porque eu jamais imaginei voltar a sonhar a minha profissão, que não é só fazer cabelo. Tem uma história toda atrás disso. Toda uma história de ajudar vidas, de amar vidas. Porque eu amo ensinar. Eu amo pegar um cabeleireiro e ensinar ele a fazer um penteado. Eu amo a minha cliente sentar na minha cadeira e eu poder abençoar com a oração. Eu cuido das noivas e eu levo o azeite ungido. E eu oro com essas noivas. Quando eu entrego elas para o casamento, não me importa a religião dela, eu peço licença, se elas me autorizam, eu faço oração. Então, foi quando Deus colocou a semente e ele abriu essa porta desse salão novo e eu tô voltando a sonhar. Glória a Deus, né? E a sabedoria, né? A gente tem que ter a sabedoria e discernimento de Deus. Saber para quem a gente está entregando nossa vida. Sim. Que tem que ser sempre para o Senhor. Sim. Dar prioridade para as coisas que vêm do alto. Amém. Né? E se fortalecer na palavra de Deus. Sim. Que é a fonte de água viva. Sim. E o Pai é tão maravilhoso
que nesse processo desses 2 anos de pandemia, Deus mandava cestas básicas na minha casa. Veio pela mão de irmãos, veio pelas mãos das pessoas que eu jamais imaginava. Deus cuidou de detalhes. A minha filha não saiu da faculdade, meu filho não saiu da escola. É tão lindo saber do amor e do cuidado e o carinho de Deus por nós. Então, desculpa o choro, tá? Não, é bom. A gente não segura. É bom que a gente se emociona porque é de verdade, né? É de verdade. É de verdade o que Deus faz e prepara pra gente. E com o passar do tempo a gente vê que Deus é maravilhoso, que Ele nunca falha e que Ele supre os nossos desejos. Quando a gente pensa que apagou aquele brilho que era, que você não queria voltar, mas estava guardado ali. E Deus, de uma forma, Ele proporcionou que tudo fosse restituído. Agora com espaço novo. Então, assim, Deus se faz novo a todo dia. É a gente que não percebe, né? Eu tirei uma foto da fachada e mandei para minha amiga. E eu falei assim pra ela, olha o cuidado do pai, que até o toldo era do jeito que eu queria. Então, Deus, ele é de detalhes, né? Que até os mínimos detalhes que a gente nem fala, mas Ele conhece e Ele coloca lá, né? É só a gente crer. É lindo. É lindo. É lindo. E foi maravilhoso, assim, a gente conversar. Eu acho que eu senti Deus aqui, eu vi que você se emocionou muitas vezes. Que... foi de dentro mesmo. Que são palavras de vida. Que não é uma história que eu inventei, não. São dias vividos, dias difíceis, né? E que a gente, estando na presença de Deus, a gente consegue passar por tudo isso. E ser uma voz que possa ajudar outras pessoas, né? Amém. E o mais interessante disso tudo, que fica como lição, é que muitas vezes... a nossa sociedade de hoje acredita que um cristão de sucesso é aquele que está sempre no topo, que não tem problemas. E eu falo muito isso com vocês, né? Eu nunca vou criar uma máscara para vir dar aula para vocês. Esse Deus lindo que a gente serve nos faz transparente. Então, nós somos de verdade, com problemas de verdade, com angústias de verdade, com erros. Porque a gente também erra, a gente também falha. A diferença é ter o Espírito Santo para nos guiar, levantar, dar a mão e dizer, olha, você fez errado. E você entender, realmente eu fiz errado. Vamos corrigir, peça perdão se for preciso. E voltar ao princípio, né? E aí, nunca usar uma máscara. Porque as máscaras caem. Não dá para segurar para sempre, né? Não dá para segurar. Não dá. Olha, eu sei que foi maravilhoso e a gente poderia conversar outros assuntos, um atrás do outro. Mas eu queria que você deixasse um versículo que fale ao seu coração dessas pessoas que estão ouvindo a gente, que possa edificar a vida delas. Amém. Teriam vários, né? Sim. Porque Deus tem os remas dele na nossa vida, né? Que é aquela palavra gravada dentro da gente. Mas como a gente estava falando sobre submissão, e para deixar uma palavra que, assim... para edificar as mulheres, né? A gente vai falar de... Posso ser um textinho, não um versículo? Amém. Pode. Difícil, né? Só eu falar pouco, né? Quem me conhece sabe. 1 Pedro 3, que diz assim, semelhante vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Quer dizer, o que a gente estava falando sobre a submissão, que muitas vezes o marido não é cristão, mas uma mulher sábia, conhecedora da palavra, ela se sujeita ao marido para que a postura dela leve ele à palavra, leve ele a Cristo. E aqui também fala assim, ó, considerando a vossa vida casta em temor, os enfeites não sejam exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. E assim a gente vai encerrando. Por quê? Porque é interessante isso. Não é que Deus não te queira arrumada, vestida, bonita. Muito pelo contrário. Uma mulher... A gente vai lembrar de Esther, né? A Esther, quando ela foi escolhida para Assuero, ela ficou 12 anos sendo cuidada. Eu fiquei tão apaixonada pelo livro de Esther, porque 6 meses em óleos essenciais e 6 meses em mirra.
Quando ela chega para ele, o homem ficou louco. É. E é isso que eu quero deixar esse finalzinho, né? Porque as pessoas pensam que nós somos crentes, mas a gente tem vidas diferentes. Não, eu falo para as mulheres, você tem que namorar seu marido. Porque tem muitas esposas que acham que ser castas perante a Deus é também negar o namoro. E não, senhora, por favor. E eu falo quando eu termino o cabelinho delas. Hoje é para namorar. Então, a mulher, ela tem que se amar, amar o seu marido. E os filhos, quando veem isso, eles têm exemplos para as vidas deles serem construídas. Sim. Também para terem famílias com sucesso, sabendo que há falhas e erros, mas são guiados por Deus, no amor de Cristo, sendo Cristo o Senhor das nossas vidas e respeitando toda essa sequência de autoridade. Né? A autoridade do nosso pastor, a autoridade dos nossos líderes, a autoridade dos patrões e tudo mais. E sabendo lidar com tudo isso, tendo Deus em primeiro lugar, a gente vai adquirindo sabedoria e consegue conduzir melhor as nossas vidas, Sim. Né? Quero agradecer muito, eu senti muito Deus aqui. Amém. Obrigada pela sua vida, que Deus continue tratando você desse jeito, que você continue dividindo com a gente os seus conhecimentos. Amém. Eu só quero finalizar assim, gratidão pelo convite. Você é uma pessoa que você tem uma luz de Cristo enorme sobre a tua face, sobre o teu rosto. E eu costumo dizer que a gente gosta das pessoas não pelo que elas falam pra gente, mas pelo que as pessoas falam dessa pessoa pra gente. E um dia, eu sou apaixonada pela minha amiga Emilene. Sou louca por ela, minha irmã, que eu tenho a honra de estar junto, né, nas escolas bíblicas. E ela me deu um testemunho sobre a sua vida. E aquilo que já confirmou no meu coração do que eu já te conhecia assim por cima. Então assim, Carla, deixa Deus te usar sempre. Deixa ser essa luz de Cristo sobre essa terra. Porque assim como a palavra diz, que a gente acabou de ler, que às vezes tem pessoas que precisam abrir a Bíblia inteira para convencer alguém do amor de Jesus. E existem pessoas que a sua vida já é um testemunho para isso. E a sua vida é. Amém. Que Deus te abençoe, a você, seu esposo, suas filhas, ao seu trabalho, esse podcast, ao ministério que Deus colocou na vida de vocês. Amém. E que cada dia mais cresça na presença do Senhor. Que é lindo o que você está fazendo. A gente está fazendo isso, Deus colocou no nosso coração. Amém. E para que levar mesmo a palavra de Deus, para que muitas pessoas conheçam. Jesus está batendo as portas, a gente vê que os dias estão mais próximos. Perto. E quanto mais pessoas souber desse amor que a gente sente, né? Que é tão bom, que a gente possa compartilhar. E é isso. E a gente, quando ama, né? A gente chora. Chorei também. Então eu quero estar encerrando. Quero fazer um agradecimento a todos que ficaram com a gente até agora. Quero agradecer ao meu marido. Quero agradecer a Deus, a sua presença. E que não deixe esse podcast só para você. Compartilhe com muitas pessoas. Porque conhecimento sempre é muito válido, né? Então, é isso que eu quero agradecer muito. E para a gente nunca se esquecer que em Jesus a gente pode confiar. Aleluia.